Mundo Visto do Céu. Bayreuth até Munique. Nossa viagem começa nas florestas e terras cultiváveis do sudeste da Alemanha. De Bayreuth, lar das óperas de Wagner, viajaremos até a cidade histórica de Nuremberg. Seguiremos a leste por um dos maiores rios do mundo, o Danúbio. Às margens fica Valhalla, a resposta alemã para o Partenon de Atenas. Perto da fronteira austríaca fica o pacato povoado de Markthal, cidade natal do Papa Bento XVI. Chegaremos em Munique a tempo de ver o maior festival de cerveja do mundo, a Oktoberfest. Situada na região sudeste da Alemanha, a Baviera é um dos maiores dos 16 estados do país. Na verdade, tem quase o mesmo tamanho dos dois países vizinhos, a República Tcheca e a Áustria. A Baviera é um dos estados mais antigos da Europa. Com uma rica história que remonta ao primeiro milênio, o povo se considera bávaro em primeiro lugar e alemão em segundo, com sua própria cultura e tradições. Uma das maiores tradições da Baviera são seus festivais. Na cidade medieval de Bayreuth acontece um dos mais famosos do mundo, o Festival Wagner, que dura um mês inteiro. Todo verão, a cidade atrai milhares de amantes da ópera. Alguns esperam até 10 anos por um dos 58 mil ingressos anuais. O festival Richard Wagner começou com o próprio compositor do século XIX, que concebeu o lugar ideal para apresentar suas obras épicas. Este foi o resultado: o Teatro do Festival de Bayreuth. Dos anos de 1930 até a Segunda Guerra Mundial, a cidade tornou-se o centro da ideologia nazista, devido à paixão de Hitler pela música de Wagner e pelo festival. Mas o interesse pessoal do ditador nazista por Bayreuth levou a um bombardeio pesado pelos aliados, destruindo cerca de 1/3 da cidade e resultando na morte de centenas de civis. Curiosamente, o teatro não ficou danificado. Após a guerra, Bayreuth tentou se distanciar do passado nazista e somente em 1951 o Festival Wagner foi retomado. A casa fica lotada desde então. Nos limites do Parque Natural fica Ansbach, uma cidade com cerca de 40 mil habitantes. Ela é conhecida pela mostra Winter Wonderland no Natal, que acontece no centro da cidade, e também pelo Palácio do século XVIII, que já foi a residência de uma série de nobres e membros da realeza. Os jardins da corte foram criados seguindo o estilo francês. Neles também existem um laranjal e uma horta. O festival de Rococó acontece nos jardins todo o verão, quando o esplendor da corte volta a ganhar vida. Hoje, Ansbach é uma próspera cidade universitária. Mas, assim como em muitos lugares da Alemanha, as inúmeras placas comemorativas em homenagem aos civis mortos durante o regime nazista são uma lembrança constante dos acontecimentos trágicos do século passado.
perto de Ansbach, fica a cidade que testemunhou a ascensão e queda dos nazistas. Nuremberg. A sudeste da cidade fica o Parque Público de Dutzenteich, onde o Partido Nazista realizava comícios anuais nas décadas de 1920 e 30. Dezenas de milhares de pessoas vinham de todas as partes da Alemanha ver Adolf Hitler discursar. Edifícios monumentais foram projetados para retratar a suposta grandeza do Terceiro Reich, como o Palácio do Congresso, cuja fachada foi inspirada no Coliseu de Roma. A estrutura, que viria a ter um teto arredondado e 50 mil lugares, nunca foi concluída. Mas, apesar da relação da cidade com alguns dos episódios mais obscuros da história alemã, a Nuremberg de hoje é uma cidade em progresso, com 500 mil de habitantes. Após o bombardeio intenso por parte das forças aliadas, boa parte da herança arquitetônica foi restaurada, como essas pontes dos séculos XVI e XIX. O castelo, que precisou ser reconstruído, e a igreja de São Lourenço, que também foi destruída durante a guerra. A cidade também conservou a tradição secular na fabricação de brinquedos. Nuremberg tem hoje a maior feira internacional de brinquedos e jogos do mundo. Como um importante polo industrial para a Europa Central e Leste Europeu, Nuremberg conta com 4 autoestradas principais. Estas Autobahns, como são chamadas na Alemanha, são famosas por não terem limite de velocidade, embora a velocidade recomendada seja de 130 km por hora. As Autobahns formaram a primeira malha rodoviária de alta velocidade no ano de 1935. Eram utilizadas até mesmo para quebrar o recorde de velocidade em terra. O recorde mundial de 432 km por hora, marcado por Rudolf Caracciola em 1938, continua sendo uma das velocidades mais altas já atingidas em uma autoestrada. A malha rodoviária da Alemanha tem hoje uma extensão total de quase 13 mil quilômetros e é listada como a 4ª mais extensa do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Afastada da autoestrada A6, na direção oeste, fica uma das pérolas da Baviera. A cidade de Amberg, apelidada de Ovo, devido ao formato da preservada muralha medieval. As minas de minério de ferro enriqueceram a cidade durante a Idade Média, possibilitando a construção de algumas das melhores fortificações da Alemanha. Assim como a muralha da cidade, Amberg teve no passado um fosso cheio de água e cerca de 100 torres de defesa. O maior teste aconteceu em 24 de agosto de 1796, quando o exército austríaco conseguiu derrotar 35 mil soldados revolucionários franceses. O escriba medieval Michael Schweiger afirmou: Munique é a mais bela cidade principesca. Leipzig é a mais rica e Amberg é a mais segura. Hoje, o ponto de referência mais conhecido dessa cidade histórica é a ponte defensiva do século XVI, que fazia parte da muralha da cidade. Nos 3 arcos, antes havia portões pesados de ferro que eram abaixados durante um ataque. Dedicada a São Pedro, a Catedral de Regensburg é um dos mais belos exemplares da arquitetura gótica do sul da Alemanha. Embora a catedral exista desde o ano de 700 d.C., as principais características que vemos hoje, como torres e pináculos, só foram finalizadas nos anos de 1870. A
catedral está localizada no centro de uma das cidades medievais mais preservadas da Alemanha e uma das poucas que ficaram praticamente intactas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas não é apenas o quarteirão esplêndido e antigo que atrai turistas para a região. Nos arredores da cidade, às margens do rio Danúbio, temos Valhalla, uma belíssima construção neoclássica. Foi erguida em 1842 por Luís I da Baviera, como um monumento aos povos germânicos em todo o mundo. Lugares diversos, como Holanda e Rússia, Grã-Bretanha e países bálticos, cobrindo um período de quase 2000 anos. Ao mesmo tempo que a mitologia da Valhalla escandinava foi o lar dos que morreram gloriosamente em combate, a Valhalla de Luís não era somente destinada aos guerreiros, mas também aos homens e mulheres da literatura, arte, música, ciência e política. Na inauguração do templo inspirado no Pártenon de Atenas, havia 160 placas comemorativas e bustos. Desde então, mais de 40 estátuas foram acrescentadas, de Albert Einstein até soldados da resistência alemã contra os nazistas. A edificação, que tem o rio de fundo, é um ponto turístico muito procurado. Todos os anos, o majestoso Hall da Fama na Alemanha atrai perto de 1 milhão de visitantes. Nossa viagem continua a leste pelo rio Danúbio, segundo maior rio da Europa. Ele nasce no sudoeste da Alemanha e transpõe o continente de oeste a leste por quase 2.900 quilômetros até desembocar no Mar Negro, entre a Ucrânia e a Romênia. Através da história, esse canal internacional definiu territórios desde o Império Romano até o tempo presente, atravessando 10 países ou servindo de fronteira entre eles. O rio também atravessa 4 capitais, mais do que qualquer outro rio no mundo. E é fonte de água potável para 10 milhões de pessoas. Ao longo do rio Danúbio existem lembranças da importância desse rio através das eras. A cidade de Vilshofen abraça as margens do rio Danúbio. A cervejaria, que funciona até hoje depois de 400 anos, utilizava inicialmente a água do rio para a cerveja. No alto da colina, a abadia beneditina de Schweikelberg, cujos monges usam a corrente do rio para impulsionar uma usina hidrelétrica ecologicamente correta para o fornecimento de eletricidade. Grande parte do Danúbio é navegável. Durante o verão, embarcações turísticas e comerciais utilizam bastante esse grandioso canal. Em Passau, também conhecida como Cidade dos Três Rios, 2 afluentes se juntam ao Danúbio vindos do norte e do sul. É aqui, perto da fronteira com a Áustria, que os turistas podem apreciar o Danúbio de um jeito fantástico. Uma excursão de 250 quilômetros até Viena, capital da Áustria. É uma viagem de 2 dias, partindo de Passau, com uma parada durante a noite. Mas Passau, uma cidade com 50 mil habitantes, está longe de ser apenas um porto. Conhecida pela arquitetura barroca e gótica, sua história riquíssima começou há 2000 anos. No período da Renascença, do século XIV ao XVII, Passau era mais conhecida como uma das maiores fabricantes de espadas e lâminas. Na velha cidade de Passau fica a Catedral de Santo Estevão, que teve um dos maiores órgãos de igreja do mundo com mais de 17 mil tubos. No ponto rochoso mais alto sobre a cidade, fica a fortaleza medieval Vesta Oberhaus.
Em 800 anos de história, foi atacada várias vezes, mas nunca conquistada. Durante 100 anos, a fortaleza serviu de prisão estadual e militar. Hoje, é um albergue e restaurante. Voando a sudoeste em direção ao nosso destino final em Munique, logo passamos por Marktol. Ficou famosa em 2005 como a cidade natal do primeiro Papa eleito do século XXI, o Papa Bento XVI. É uma ligação católica que nos leva ao destino final, pois os monges beneditinos do século XII foram os primeiros a se estabelecer aqui. Eles foram atraídos para a região pelo solo fértil e pela proximidade com a Itália. O povoado cresceu ao longo dos séculos até se tornar Munique, capital da Baviera. Munique é um nome derivado da palavra medieval Munican, ou Terra dos Monges. Apesar do passado turbulento da cidade, principalmente no último século, a Munique de hoje é considerada uma das cidades com maior qualidade de vida e mais ecologicamente corretas do mundo. Já sediou grandes eventos mundiais, como a Copa do Mundo de 2006. O ponto de referência mais visível de Munique faz parte do Parque Olímpico, construído para os Jogos de 1972. A torre de telecomunicações, com 291 metros de altura, possui um restaurante giratório que dá uma volta completa a cada 53 minutos. O parque em si ainda serve de local para eventos sociais e culturais. Munique é a terceira maior cidade da Alemanha depois de Hamburgo e Berlim, e é um centro financeiro e editorial. Uma marca visível de que a Baviera possui uma das maiores e mais fortes economias da Alemanha é o edifício sede da Bavarian Motors Works, ou BMW. Conhecida mundialmente como uma das maiores fabricantes de automóveis, o logotipo azul e branco da BMW foi inspirado na bandeira da Baviera. A torre com 22 andares foi projetada para parecer um motor de 4 cilindros. Em Munique, a bela arquitetura moderna existe lado a lado com a antiga. A Catedral de Nossa Senhora do século XV é o edifício mais famoso no centro da cidade. Foi construída com tijolos em estilo gótico em apenas 20 anos, metade do tempo que se levou para construir o elaborado prédio da nova prefeitura, que fica em frente, famoso pelas figuras animadas do relógio que dançam 2 vezes por dia. A oeste de Munique existe um palácio com jardins comparado aos de pouquíssimas cidades, o Palácio de Nymphenburg. O pavilhão central em estilo barroco foi originalmente construído em 1675 em comemoração ao nascimento de um bebê da realeza. Desde então serve de residência de verão para gerações de governantes bávaros que alteraram e ampliaram as construções. Os Wittelsbachs, a família real da Baviera, ainda são proprietários do palácio com jardins. O esplendor do palácio só é comparável às terras ao redor, onde antes havia um jardim relativamente modesto em estilo italiano. O jardim foi posteriormente ampliado e reorganizado como um jardim francês, com uma rede de canais e lagos ornamentais. Em meados dos anos de 1800, o paisagismo em estilo inglês transformou boa parte do terreno naquilo que vemos hoje. O Palácio de Nymphenburg, com jardins, fica aberto ao público e atrai mais de 300 mil visitantes por ano. Terminaremos essa viagem com um tipo diferente de cultura. É uma paixão de todos os bávaros: a cerveja. Neste amplo espaço no centro de Munique, continua uma tradição de mais de 200 anos. A Oktoberfest de Munique. É o festival da cerveja que dura entre 16 e 18 dias,
desde o final de setembro até o primeiro fim de semana de outubro. Além de ser um dos eventos anuais mais famosos da Alemanha, é também o maior do mundo, com um público superior a 5 milhões de pessoas. A primeira Oktoberfest foi em outubro de 1810, quando o povo de Munique foi convidado a vir aqui para as comemorações pelo casamento do príncipe Luís com a princesa Teresa de Saxe-Hildburghausen. O enorme sucesso fez com que fosse marcada outra festa para o ano seguinte. Assim nasceu a tradição da Oktoberfest. Somente a cerveja feita na própria cidade de Munique pode ser vendida no festival. Durante a festa de 16 dias, é consumida uma grande quantidade de cerveja, geralmente em torno de 7 milhões de litros. Além da cerveja e dos brinquedos do parque, visitantes do mundo inteiro podem degustar a culinária típica da Baviera, desde macarrão alemão e panquecas de batata até linguiça branca e chucrute. Tudo isso retrata a famosa paixão da Baviera pelos festivais, comida e cerveja. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, VPN Santos.